Em comemoração aos 100 anos de rádio no Brasil, o Fórum Democracia na Comunicação, FDC, que representa as rádios comunitárias, homenageia o deputado Arnaldo Faria de Sá, que acompanhou de perto a saga das rádios comunitárias. Sempre apoiando a luta, atuou lado a lado com as rádios comunitárias. O Fórum Democracia na Comunicação FDC surge em 1994 e luta para que as rádios livres e comunitárias possam existir legalmente. Nessa luta, há um encontro histórico, o FDC e o deputado Arnaldo Faria de Sá. Em um encontro na Central de Notícias das Rádios Comunitárias, o deputado Arnaldo Faria de Sá relembra o que foi essa luta. Olha, foi uma lei muito difícil de a gente conseguir aprovação, que o poder das emissoras de televisão, das emissoras de rádio, elas tinham verdadeira ojeriza de falar em rádios comunitárias. Mas a gente conseguiu vencer essa etapa, muitas pressões eu sofri, inclusive eu fazia o Jornal do Meio-Dia na Record, e a Beta exigiu que a Record me afastasse do jornal se eu não tirasse o projeto de lei. Falei, tchau pra vocês, estou indo embora, vou ficar com a rádio comunitária. Depois teve um momento também que, muito próximo desse local nosso aqui, na quadra a seguir, caiu um avião da TAM em 1996. E aquele avião da TAM caiu, a culpa foi nossa, foi de rádio comunitarista, rádio comunitária que interferia na comunicação. E é mentira. Na verdade, acabou tendo uma acomodação. A culpa daquele acidente aqui do lado, o avião da TAM, foi do comandante. Ele, quando o reverso retornou, ele religou, rejeitou, e ele religou de novo e deu a espiroqueta no avião. Culpa dele, culpa também deles, é outro acidente da TAM lá no aeroporto de Congonhas, na pista de entrada do aeroporto. E, na verdade, tudo aquilo que falava de rádio comunitária há 20, 30 anos atrás, acabou, ninguém mais tem nada de falar. E rádio comunitária, principalmente da periferia, é uma marca de entendimento de toda a comunidade. É a alegria da comunidade, é a rádio comunitária. E assim continua Arnaldo Faria de Sá lembrando os primeiros momentos de luta ao lado do professor Rocha, da doutora Marilene e Washington Luiz. É lógico que a gente tem que dar um abraço especial no professor Rocha, teimoso, bateu perna, bateu a cara, e junto com a gente, com a Marilena, com você, o Washington, conseguimos uma coisa que parecia impossível. Naquela época, no governo Fernando Henrique Cardoso, o poder das rádios sobre o governo era muito grande. E tinha aquela história da reeleição, uma negociata vergonhosa que foi feita no Congresso Nacional. E, sem dúvida nenhuma, as rádios comunitárias venceram essa etapa, conseguiram se tornar uma realidade. E tem algumas rádios comunitárias aqui na Grande São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, não deve nenhuma rádio comercial. Eu visitei várias delas e tenho certeza que são rádios de escola. E as rádios do interior também têm um espaço muito grande. Elas têm que saber aproveitar. Porque muitas cidades aqui tem a única rádio, é a rádio comunitária. Não é aquela rádio de região, a rádio comercial, que deixa de tratar das questões locais. E a rádio comunitária do interior tem um papel muito forte. Não desanime. Hoje em dia, a gente tem outra concorrência que acaba, de uma certa maneira, disputando espaço com a gente, são as redes sociais. Mas a gente, antes de redes sociais, já existia, depois de redes sociais, continuaremos a existir e jamais tivemos qualquer problema com o Supremo Tribunal Federal, com o STJ, com qualquer órgão de justiça. Tivemos problema com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal, naquela época, era manipulada para tentar prejudicar, intimidar, abrir inquérito contra as rádios comunitárias. Eu me lembro, e a Mariana deve lembrar também, de um delegado japonês que veio do Acre fazer uma operação aqui em São Paulo, e nós fomos tentar falar com ele, ele não quis conversa, inclusive desligou o telefone da rádio para que eu pudesse fazer qualquer contato, mas ele deu um azar. Nós encontramos ele na porta da Polícia Federal. Falou, japonês, vem cá e falar comigo agora, seu safado sem vergonha. E ele, correu. Nesse encontro, o deputado Arnaldo Faria de Sá ressalta o trabalho que a rádio comunitária vem desenvolvendo no seu espaço de atuação. Nessa fala, ele lembra como conheceu uma rádio comunitária e percebeu a sua importância. Extremamente importante a rádio comunitária. A rádio comunitária,
que o ouvinte daquela comunidade pode chegar lá, entrar, bater na porta, pedir para localizar uma pessoa desaparecida, pedir o apoio de um remédio, pedir o apoio de uma internação, coisas fáceis de serem resolvidas, e a rádio comunitária dá curso para tudo isso. As grandes rádios, você nem consegue entrar, tem que bater na porta, ser apresentado por fulano, por ciclano, por beltrano, tudo complicado, tudo dono do mundo. A rádio comunitária não é dona do mundo, mas faz muito mais pelo mundo. Olha, eu sei que a pressão foi muito grande e a gente conseguiu tornar realidade, e depois nós acabamos tendo um ministro de comunicações que era de Minas Gerais e que achou rádio comunitária era só Minas Gerais, não tinha outro estado que precisava. Uma briga muito grande, a gente conseguiu superar isso e a gente pode ter um espaço muito maior ainda, porque as rádios comerciais vão ter que virar tudo FM, porque eles vão ter mais espaço, entendeu? E nessa luta com a rádio comunitária, eles perderam muito, bem feito, merecem perder, porque atrapalharam a gente muito tempo, e agora a gente está aí vendo a situação deles complicada. Só queria contar um detalhe. Eu fui atender um pedido de uma comunidade do Jardim Anchieta, lá na cidade de Ademar, que era um pedido de uma prefeitura, estava querendo desapropriar uns barracos lá, uma favelinha, e a gente foi lá e segurou. E quando eu entrei na casa do presidente da entidade, eu vi lá um negócio de rádio comunitária. Eu falei, o que é isso, seu Márcio? Dá pra mim. Aí começou a luta. Eu apresentei o projeto, falei com a Marilena, falei com o professor Rocha, falei com você, Rocha, e a luta veio avante, determinada e com objetivo. E a gente, como disse para vocês já e repito, outro dia eu fui numa rádio comunitária que eu entrei no estúdio, eu tive dúvida se era o estúdio de uma rádio comunitária ou de uma rádio comercial, e era uma rádio comunitária. A doutora Marilena Araújo, do Departamento Jurídico do Fórum Democracia na Comunicação, sempre presente na luta pela legalização das rádios comunitárias, pede para que Arnaldo relembre a dificuldade dessa luta no Congresso. O senhor é autor da nossa lei de rádio comunitária. A gente lembra das grandes assembleias que a gente acontecia naquela época, quando estava em discussão esse PL no Congresso Nacional. Essa lei ela foi fundamental. Se hoje tem 4.000 rádios no Brasil, foi graças àquela luta gigantesca que a gente travou. Conta um pouquinho como que foi essa luta dentro do Congresso Nacional, as forças que ali estavam para não aprovar a lei e depois as forças que estavam dentro do Ministério para não saírem as outorgas. Essa moçadinha toda não tinha nem nascido ainda, entendeu? Foi uma luta grande lá, no ano de 96, 97, 98, e governo forte. E tinha um todo-poderoso do Ministério das Comunicações, Sérgio Mota. Esse cara disse na minha cara, não vai aprovar esse projeto. Eu falei, vamos lá, vamos ver se eu aprovo ou não aprovo. Encarei ele. Aí depois, logo no final de 98, teve uma eleição de renovação para o Congresso, e ele lançou vários candidatos na minha região sul da cidade de São Paulo para me prejudicar. E ele disse mesmo, eu quero saber quem é que pode prejudicar o Arnaldo, porque eu não quero que esse projeto vá para frente. Sabe o que aconteceu? Ele morreu antes de tudo, lá pro inferno. E vamos encerrar esse primeiro bloco que homenageia o deputado Arnaldo Faria de Sá, mostrando que em 18 de setembro de 2012, ele subiu na tribuna para defender as rádios comunitárias. Com a palavra o deputado Arnaldo Faria de Sá. Cumprimentar inicialmente nossa presidente, Benedita Silva, companheira da Constituinte de 88, certamente fica marcando a sua presença aqui para esse nosso trabalho. Eu vou fazer um pronunciamento a respeito da portaria 462 do Ministério das Comunicações, ministro Paulo Bernardo, que regulamenta a norma que, sem dúvida nenhuma, número 1 de 2011, que prejudica muito a atividade das rádios comunitárias. Recebi um ofício do Fórum Democracia na Comunicação dizendo que esta portaria e norma descumprem o que está contido na lei e na Constituição brasileira e acabam impedindo a atividade das rádios comunitárias. Por essa razão, foi feito um pedido ao Ministério Público Federal, através da Procuradoria Regional de Proteção
dos direitos do cidadão, com a necessidade da proposta de uma ação civil pública para suspender em todo o país o decreto, a norma e a portaria. Estabelece nessa norma que a radiodifusão comunitária ficará restrita ao círculo de 1 quilômetro de raio. O que quer o Ministério das Comunicações? Quer acabar com a rádio comunitária. Depois de muita luta e de muita determinação, garantido no texto constitucional e na lei própria essa condição de rádio comunitária. Discutia eu com o professor Rocha, ainda no dia de hoje, essa situação. E mantida essa norma e essa portaria, podemos dizer que quase mataram as rádios comunitárias. Ainda não mataram, mas já preparam o enterro das rádios comunitárias. Essa é a razão pela qual nós fizemos o pedido à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão para resolver esta questão. São Paulo, capital, maior cidade do país, mais de 11 milhões de habitantes, tem apenas 34 rádios comunitárias. Mostra qual é a intenção do governo federal através do Ministério das Comunicações: impedir esta grande comunicação, a comunicação das rádios comunitárias. Mas nós continuaremos lutando, lembrando inclusive que quanto à consulta pública, apresentamos um documento de mais de 40 páginas de sugestões juridicamente fundamentadas para melhorar esse maldito texto. Além disso, foram enviadas manifestações assinadas por 7.200 lideranças comunitárias em apoio às 5 principais alterações necessárias para corrigir inconstitucionalidades e ilegalidades. Isso não constou sequer do relatório oficial da consulta pública. Enfim, não foi por falta de aviso que a norma veio como um monstrengo para cumprir um propósito cujo resultado é o apequenamento da radiodifusão comunitária.